O que eu faço para lidar com o sentimento de angústia? Esse vídeo é um vídeo bem pessoal, não é um vídeo técnico, porque eu não sou psicóloga, eu sou taróloga. Caso tu tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou taróloga, ou cartomante, se tu preferir chamar dessa forma, tá bom? Quando eu disse pra vocês que esse vídeo seria um vídeo muito pessoal, era disso aqui que eu tava falando, tá? Então, eu vou aproveitar, né, e vou me arrumar pra gravar, né, vou gravar o meu processo, né, da maquiagem que eu faço, tanto para gravação quanto para os atendimentos, né, enquanto eu converso com você sobre a questão de como eu lido com a minha angústia, né. Eu tô usando protetor solar com cor, eu uso esse aqui da Neutrogena, tá? Assim, eu não sei fazer muito bem esse tipo de vídeo, é a primeira vez que eu faço algo me maquiando, né? Mas a ideia é que seja um vídeo pessoal, então eu tô aqui de cara lavada e exposta pra conversar sobre isso, tá? Que é a questão do seguinte, a minha angústia, né, geralmente ela apareceu e ela aparece em momentos em que eu tô lidando com algum tipo de emoção contraditória, né? A felicidade versus o medo. Ela aparece especificamente quando eu tô lidando com isso. A felicidade por ter conseguido algo que eu queria muito versus o medo da perda, né? Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu sou uma controladora em recuperação. Então essa coisa de fluir com a vida, de não controlar as coisas, é algo que eu tenho trabalhado em terapia, né? É algo que eu tenho buscado trabalhar em terapia, certo? Então, nada é 100% garantido. Nada. Absolutamente nada. Isso é uma coisa que eu repito pra mim mesma o tempo todo. E eu não sei se tem alguma psicóloga me assistindo, né, mas até onde eu tenho... Eu sou uma pessoa que eu busco muito por conteúdo de autoconhecimento, eu me interesso muito por neurociência, ciências comportamentais, é uma coisa que eu acho interessante consumir conteúdo sobre, sabe? Ainda mais que eu trabalho com pessoas, né? E como diz a minha professora de tarô, saber tarô é metade do atendimento. O restante é o traquejo que tu tem que ter com o consulente. É óbvio que o cartomante, que é a taróloga, não é psicólogo, né? Mas é importante a gente saber sobre certas coisas, entender certas coisas até para exercitar a empatia, né? Porque às vezes aquela pessoa que está diante de ti, quando ela questiona certas coisas, ela não está questionando o teu trabalho. Ela está falando aquilo porque ela está angustiada ou está ansiosa, né? Por isso também que eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo, né? E até onde eu tive a oportunidade de ter conhecimento, se tiver alguma psicóloga me assistindo, tá? E puder comentar se isso que eu tô falando procede, enfim, é que a angústia, ela é justamente a união de duas emoções contraditórias, pelo que eu entendi, né? Então, aí daí que decorre a angústia. Então, quando eu consigo algo, principalmente para quem, assim, para quem vem de uma realidade de escassez, né? E o que eu quero dizer com realidade de escassez? Por exemplo, escassez amorosa, escassez financeira, escassez de amizade, escassez de trabalho, escassez do que for, de bem-estar. Pra gente que vem de alguma realidade de escassez nesse sentido, quando a gente consegue algo, pelo menos eu sou assim, eu fico muito feliz. Mas vem a angústia, por quê? Porque junto com a felicidade vem o medo de perder. E aí, como que eu lido com isso? Justamente para eu tomar o cuidado de não me sabotar, né? Eu faço terapia, tá, gente? Isso é importante eu falar. Justamente para eu tomar o cuidado de eu não me sabotar, eu respiro, né? Dou aquela respirada. Eu me conscientizo do que eu tô sentindo, né? No sentido de, poxa, eu sei que eu tô angustiada e eu sei que essa angústia, ela tá vindo desse lugar. Que é o quê? Que é o medo de perder. É o medo de perder aquilo que tá me fazendo feliz. Então, qual que é a tendência, né? É a gente se sabotar. É a gente, pelo medo de perder aquilo que
faz a gente feliz, não sabotar a própria felicidade daquele momento, né? Justamente para não ter que viver a angústia do medo versus a felicidade por ter conseguido alguma coisa. Pelo menos eu sou assim. E aí o que eu faço? Eu simplesmente converso comigo mesma. Tipo, eu tento melhorar o meu diálogo interno, no sentido de entender que não é necessariamente eu não vou perder aquilo, e também me lembrar que nada dura para sempre, né? E que ainda que eu não perca o que eu conquistei, a minha tristeza pode vir de outro lugar, porque nem a felicidade nem a tristeza elas são permanentes, né? Então, em resumo, eu aceito a angústia e eu convivo com ela. Eu simplesmente convivo com ela, sabe? Eu não faço muita coisa para lidar com ela, a não ser me conscientizar do que tá por trás dessa angústia, do que tá por trás desse medo de perder. Quais as camadas que existem atrás disso, que no meu caso é o quê? É o controle, né? É o controle, é o medo da perda, né? A questão de querer que tudo seja muito previsível, e toda aquela coisa, e bibibi, bobobó, sabe? Então, né, eu busco me conscientizar disso e convivo com a angústia. Eu convivo com a angústia porque assim como eu entendo que a felicidade passa, a angústia também vai passar. E que é uma questão de eu me acostumar com uma nova realidade. Sabe? Porque a gente que vem de uma realidade de escassez, seja lá de qual espécie for, quando a gente vai galgando, a gente vai subindo alguns degraus, gera um certo estranhamento, né? A gente se estranha, a gente começa a achar que não merece aquilo, sabe? Então, eu convivo com o sentimento até ele passar. É isso que eu faço. Porque também tem uma coisa, tá, gente? Eu entendo que a gente vive numa sociedade em que a potencialização da máxima felicidade versus não quero sentir nada de desconforto, não quero sentir nada de dor, de certa forma. E às vezes o desconforto ele faz parte do processo de crescimento. E aí eu tenho que falar comigo mesma e dizer assim: tu quer evitar essa angústia? E para evitar essa angústia, tu vai ter que parar de crescer, tu vai ter que sair dessa realidade abundante que tu vai ter que deixar isso para trás, tu vai ter que deixar a tua profissão para trás, o teu relacionamento para trás, o que for para trás. Para evitar a angústia, tu vai ter que paralisar o teu processo, ou tu vai ter que conviver com ela até que o que tu conquistou se torne algo natural e normal na tua vida. Então, não dá pra gente também fugir de sentimentos ou emoções desconfortáveis. Elas fazem parte do processo, sabe? Elas fazem parte do processo e fazem parte, às vezes, do processo de crescimento e de desenvolvimento pessoal. Então, não tem muita solução para certas coisas, sabe? É simplesmente conviver com elas. Conviver com elas até que elas passem, sabe? É isso. Provavelmente vocês vão me perguntar o que eu tô usando. Eu ganhei isso aqui em 2018. Ah, já deve estar vencido. O vencimento é uma invenção do capitalismo. Se não tá caindo a minha pele, então eu vou usar, tá? E aí o que eu faço? Como eu sou rosadinha, né, meu tom de pele é meio rosado, por favor, evitem o modo quinta série aqui nos comentários, tá? Eu misturo uma cor fria com uma cor acinzentada, um rosado acinzentado, porque fica mais o tom da minha pele, tá? Porque eu sou muito clarinha mesmo, tá? Então é isso que eu faço. E aí, eu faço uma coisa meio de preguiçoso, sabe? Principalmente quando eu não tô com muito tempo, que é a questão de pegar, eu ponho isso aqui no pincel, e ó, carco aqui, ó. Carco aqui. Entendeu? Carco aqui. Ó.
Ah, não tem tempo pra ficar passando sombra. É só fazer isso aqui, ó. Aqui puxa pra cá, ó. Fica top, tá? Mas enfim, gente, não dá pra gente fugir de sentir esse desconforto ao longo do processo de crescimento. O crescimento, ele gera um pouco de dor, sim. E quando a gente tá crescendo, quando a gente tá evoluindo, seja lá em que área for... Gente, eu não sei fazer esses vídeos de maquia e fala, tá? Eu mais falo que maquio. Então, essa paleta aqui de 1890, tá? Da Belly Angel, eu uso isso aqui pra fazer minha sobrancelha. Eu faço também bem rapidinho, sabe? Então, assim, não dá pra evitar também o desconforto, sabe? Não dá. A mesma coisa quando tu vai enfrentar um processo de emagrecimento, iniciar academia. Claro, se tu tem alguma fobia, alguma coisa, é outra história, tá? Mas assim, não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir do desconforto, do crescimento, né? Reza a lenda que até crescer fisiologicamente dói. Então imagina crescer emocionalmente. Isso também vai doer, né? Não tem muito o que fazer. Então, é um insight que eu tive, né, porque eu tava pensando muito sobre isso. Eu fui cortar meu cabelo, e aí eu fui... Depois que eu cortei meu cabelo, eu fui numa cafeteria, fiquei lendo, né, e às vezes eu paro um pouco pra pensar. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita necessidade de solitude, então eu penso muito sobre a minha vida. Eu penso bastante sobre a vida, eu reflito bastante sobre as coisas, e... Então, assim... Eu tava justamente pensando sobre isso, sabe? Que não tem muito o que fazer. Eu não queria sentir esse medo, eu não queria sentir essa angústia, eu não queria sentir esse nó no peito. Mas não tem, às vezes, muito o que fazer. Sabe? Não tem muitas vezes o que fazer. Às vezes a gente tem que entender que certas emoções e certos sentimentos, por mais desagradáveis que eles sejam, eles também podem ser nossos aliados nessa jornada, entende? Principalmente em relação à questão de entender o que há por trás daquilo que a gente está sentindo, e para quem faz terapia, levar isso para terapia, sabe? Mas enfim. Eu não tenho mais muito o que falar, senão eu vou acabar sendo um pouco prolixa, né? Eu vou acabar sendo um pouco repetitiva. Tá, esse rímel aqui é o clássico. Tá, é o clássico da Maybelline. Não vou passar 2 camadas hoje, não tô tão... Geralmente eu carco rímel, tá, gente? Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de rímel. Gosto muito de rímel. Esse batom aqui tá sem o nome, mas é um batom da Panvel. É de uma farmácia aqui do sul, tá? Uma farmácia aqui do sul. E aí eu faço a tosita. E assim, gente, mesmo pra quem trabalha em casa, a gente tá exposta à luz, né? Então é importante usar também coisas que tem um filtro solar. Principalmente porque, assim, eu particularmente, né, mesmo nos atendimentos, quando eu vou atender por chamada de vídeo, eu coloco uma luzinha, né, pra eu ficar mais... pra o atendimento ficar melhor, pra pessoa poder me enxergar melhor, né? E toda aquela coisa, e eu acho que... Será que eu esqueci alguma coisa? Tá, lembrei. Tá. Eu uso esse produto pra texturizar o meu cabelo, porque o que acontece? Meu cabelo, ele é liso, e eu gosto de uma bagunça no meu cabelo. Eu gosto de uma bagunça, fora que o cheiro dele é muito bom. Então tu molha o cabelo e vai dando aquela amassada. Gente, antes que venha alguém nos comentários falando que o vencimento não é uma invenção do capitalismo, eu tava só brincando, tá? Só uma desculpa que eu falo pra mim mesmo pra não jogar as coisas fora, tá bem? Então é basicamente isso, tá? Agora pra ajeitar a franja, eu não gosto tanto desse bobs aqui. E tem um que é maiorzinho, que eu uso, que ele deixa a franja mais bonitinha.
Mas em resumo é isso, tá bom, gente? Foi um vídeo mais pessoal, não vai ter edição esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar, deixa teu comentário aqui embaixo, tá bom? Beijinhos!